Papo Mineiro hoje, numa prosa de integração entre empresa e escola, com o superintendente executivo e CEO, Kleber Colomarti, bacharel em administração, atuou também nas áreas de mecânica e agrícola, tendo sido sempre assistente técnico, gerente comercial e representação comercial com sua FIT 40. Diretor da AC Minas, membro do Conselho Superior do IQBEL e vice-presidente do Sindicato das Entidades de Assistência Social e Formação Profissional de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Kleber. Boa tarde, Hernani. Muito obrigado pelo convite de poder participar aqui com você. Bom, o CIE eu considero uma das coisas mais importantes para essa questão de integrar, né? Porque a pessoa estuda e o emprego, cadê? Né? Então, para mim, emprego é dignidade. Né? Dar emprego é dignidade. O importante é a sua instituição, e eu quero saber um pouco da sua história e também um pouco da história do CIE. Tá bem? A palavra é sua. Ótimo. Bom, Hernani, eu não sei nem de onde começar, mas vamos começar aqui de um ponto praticamente aonde... Da onde você nasceu? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, sou aqui de Belo Horizonte, nascido no Hospital Militar na Avenida do Contorno. Então, sou filho de militar, meu pai é Coronel Colomarti, e da minha mãe, Maria Gilda, que era professora. Né? Então, tem um ponto interessante que eu acho que para a gente começar a conversar, que é quando o meu pai um dia chegou para mim e falou assim, eu com os meus 15 anos de idade, e o meu pai virou para mim e falou assim, Kleber, vamos lá no CIE? Eu falei, vamos lá fazer o quê, pai? Ele falou assim, vamos lá para você fazer um teste vocacional. E eu falei para ele assim, mas teste vocacional para quê, pai? Não, para você ver que direcionamento que você vai dar para a sua carreira, para que lado que você vai, o que você tem de aptidões e tal. E eu, com os meus 15 anos de experiência de vida, cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu não vou, porque teste vocacional é para quem não sabe o que quer da vida. E eu sei o que eu quero da vida, e o que eu quero da vida é trabalhar na área agrícola, seja como for. Então, eu não fiz o teste vocacional no CIE naquela época, porque eu já sabia. E eu virei para meu pai e falei assim, olha, o cara pode ser engenheiro, advogado, médico, ele pode fazer o que ele quiser da vida, mas esse cara vai precisar comer e eu vou produzir comida para ele. Então, meu cliente, eu sempre vou ter cliente na minha vida. Isso era a cabeça de um cara de 15 anos. E fui para a área agrícola, Hernani, e fui muito feliz a minha vida inteira trabalhando na área agrícola, tá? Então, comecei minha carreira aqui em Belo Horizonte, aqui em Pedro Leopoldo, aqui do lado, dentro da fábrica que na época era a Siminas, hoje é o grupo Holdersin ali, né? E comecei minha carreira ali, fazendo um trabalho de recuperação de áreas degradadas e jardinagem. Algum tempo depois, a sede da empresa, que era aqui em Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte para auxiliar uma pessoa que cuidava de todas as frentes de trabalho. Pedro Leopoldo era uma das frentes de trabalho nossa. E aí, em pouco tempo depois, em 3 meses, essa pessoa que eu iria auxiliar, ela saiu. Então, eu fiquei fazendo o trabalho dela, mais o meu que eu iria auxiliá-la. E nessa empresa eu fiquei, acho que uns 3 anos, e aí foi quando eu fui para São Paulo. Uma das empresas que nós representávamos se chamava Guarani, fabricava pulverizadores costais. Então, eu fui para São Paulo para trabalhar na Guarani como promotor técnico. E o que é o promotor técnico da Guarani?
Eu era um carinha que andava dentro de um carro com um monte de equipamento, viajando pelo Brasil inteiro, fazendo treinamentos, fazendo capacitações, feiras, eventos e mais um monte de coisa. Então eu viajava, acho que São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, e era uma área relativamente grande. Então, como nessa função de viajando, né, foi onde eu aprendi bastante. Foi quando eu comecei a viajar como consultor técnico da Guarani. De lá, eu acabei... você vê que minha vida foi virando para máquinas agrícolas, né? Então, por algum motivo, a vida me levou para máquinas agrícolas e eu acabei virando gerente de assistência técnica nessa empresa. Fiquei 10 anos na Guarani, tenho um carinho enorme pela empresa, tenho um carinho enorme pelas pessoas, pela dona Lida Belandi, que é a presidente, com quem eu aprendi muito. Aprendi muito com a dona Lida e com outros que lá estão até hoje. Mas aí eu virei gerente de assistência técnica e eu via que eu conhecia muito bem da máquina no campo, mas eu não conhecia da máquina em si. E foi quando eu voltei para a escola e falei assim, agora deixa eu estudar mais um pouquinho, eu fiz mecânica. E aí eu comecei a trabalhar, conhecer melhor a construção da máquina. Então foram 10 anos de Guarani. Depois de 10 anos na Guarani, eu saí e fui para uma multinacional norte-americana chamada Spray Systems. Dentro da Spray Systems, o produto mais conhecido deles eram aqueles biquinhos de pulverização. Então, a gente trabalhava com tecnologia de aplicação, mas sempre voltado realmente para a máquina, e não voltado... Eu nunca fui muito voltado ao químico, e sempre à máquina. Então, era muito mais ensinar as pessoas como aplicar de forma correta, como aplicar os defensivos de forma correta e técnica, do que eu tinha efetivamente manipulação de químicos comigo. Bom, dentro da Spray Systems, eu acabei virando um pouco para áreas de tecnologia. Então, nós tínhamos outros equipamentos de controle de vazão, computadores de controle de vazão, bicos, válvulas, vários componentes, GPS, piloto automático. Então, quando às vezes você está assistindo na televisão aqueles programas agrícolas que tem aquelas máquinas enormes, com barras de pulverização enormes, tem barras ali de 30 metros. Então, o nosso equipamento, na época, fazia aquela máquina daquele tamanho, andar sozinha no campo, sem piloto, o piloto está ali só monitorando com uma precisão de 1 polegada. Então, era espetacular. Era muito prazeroso o trabalho que a gente fazia. E aí, depois de mais uns 10 anos que eu acho que eu fiquei na Tijet, veio uma questão que eu queria voltar para Belo Horizonte. Eu saí de casa praticamente com 17 anos e nunca mais voltei. Então, eu fui o primeiro filho a sair de casa. Foram 17 anos morando em São Paulo. E eu queria muito voltar para casa, ficar perto dos meus pais, né? Claro. Então, era um desejo de estar mais próximo deles. Acabou que, na época, a gente bem mais jovem, todo mundo meio geração saúde, e estávamos num papo de amigos ali, um jantar de amigos, e um deles comentou assim, ele tinha acabado de sair de uma empresa de suplementos e entrou em uma outra empresa como gerente de vendas de uma outra empresa de suplementos. E no meio da conversa eu já vinha buscando formas de voltar para Belo Horizonte, não sabia como ainda. É claro que, como exemplo do meu pai, só existe uma maneira de se viver. Não tinha planejado, né? Não tinha planejado, né? Não tinha planejado nada, mas assim, a gente estava buscando, vinha pensando se eu ia montar uma loja de produtos agrícolas,
ou se eu ia montar uma loja de parafuso, suporte para televisão, essas coisas, eram ideias que eu vinha tendo. Cheguei a pensar em montar uma empresa de marido de aluguel e comecei a pensar possibilidades. Nesse jantar em que estávamos todos ali, todos saudáveis e tal, e esse meu amigo contando como estava sendo a saída dele de uma empresa e entrando para outra, ele virou para mim e falou assim: Kleber, e eu vou precisar de um representante lá em Belo Horizonte. Você não quer ir, não? E me acendeu assim uma luz. Eu liguei para esse meu amigo no dia seguinte. Naquele momento eu fiquei só com o insight, mas eu liguei para ele no dia seguinte e falei assim: vem cá, aquele negócio de ir para Belo Horizonte, isso é papo sério mesmo? E ele falou assim: é sério e é muito sério. Eu acabei de entrar na empresa e eu preciso de pessoas boas e de confiança. Então, eu preciso que sejam pessoas como você. E eu falei para ele assim: cara, eu não conheço o mercado de suplementos, eu consumia na época, né? Então, eu não conhecia nada desse mercado. E eu falei assim: vamos sentar e conversar, vamos almoçar uma hora. Almoçamos, ele comentou comigo os números que ele tinha como expectativa para Minas, quais eram as possibilidades. Eu fui visitar minha primeira feira de suplementos, porque eu queria saber como que aquela empresa era vista no mercado, como era o mercado em si. Comecei a fazer um primeiro estudo sobre suplementos, até que eu decidi e abri mão da minha carreira numa multinacional e voltei para Belo Horizonte com uma pastinha debaixo do braço e uma ideia de vender suplementos. E eu consegui fazer o estado de Minas, uma das empresas, para você ter uma noção, o número não é esse, mas a proporção é mais ou menos essa, tá? É como se eles vendessem, antes da minha chegada aqui, vamos chutar assim, R$ 5.000 por mês no estado de Minas, e quando eu os deixei, eles estavam vendendo como se fosse 50 mil. Então, eu consegui aumentar muito as vendas de suplementos e eu era um vendedor bem diferente, porque a maioria dos vendedores eram normalmente jovens que estavam ali naquele mundo de suplemento, de atleta e tal, e que viam uma oportunidade. E eu montei uma empresa chamada Fit 40, uma empresa de representação, que era um trabalho. Então, fazia um atendimento de excelência para conquistar uma clientela que ninguém nunca me viu. E o mais engraçado é que, depois de algum tempo, os meus concorrentes me reconheciam. Então, ter o reconhecimento do seu concorrente, eles falavam: se o Kleber está trabalhando nisso, é porque isso daí é bom. Então, e aí veio um determinado momento que a minha empresa de suplementos, a Fit 40, que saiu do zero e chegou a um patamar onde eu estava vendendo bem, ganhando bem, já pagava minhas contas, com lucro, com tudo, né? Já bem estabelecido. Isso que é importante, né? Tem que pagar as contas, né? Aí, nesse momento em que tudo já estava certo, alguém virou para mim e falou assim: fecha tudo aí e vem para o CIE. Então, eu fechei a Fit 40, que era uma empresa rentável, que estava funcionando bem, e vim para o CIE para cuidar da parte de expansão do CIE. Então, eu entrei no CIE justamente para fazer essa expansão. Então, eu não sei se todos conhecem o que é o CIE, e eu vim a conhecer o CIE, vamos dizer assim, de uma outra perspectiva, né? Mas como eu venho de multinacional norte-americana, de área comercial, de área técnica, e você está acostumado com meta, com venda, com as coisas são assim, sempre muito rápido e tudo muito dinâmico, e quando você cai no social, e aí você entende a importância que o social tem
na vida das pessoas. E aí eu fiquei maravilhado com essa possibilidade de trabalhar no social. Comecei a desenvolver a minha atividade aqui, se não me engano, foi 2017. E aí eu vendo toda essa mudança de novo, eu falei assim, gente, eu não sei nada da vida, eu preciso aprender mais. Foi quando eu voltei para a escola e fui fazer administração na PUC para poder lidar com os problemas do CIE. E me formei agora durante a pandemia, em 2021, foi quando eu me formei em administração aqui na PUC. Mas, enfim, não sei se todos conhecem o que é o CIE. Então, o CIE, para quem não conhece, é uma entidade social sem fins lucrativos, que está aqui em Minas há 44 anos. E eu costumo brincar que, para resumir o que faz o CIE, ele tem nós temos pessoas que estão visitando empresas todos os dias, e a gente bate na porta das empresas todos os dias e fala assim, por favor, deixa um jovem vir aqui aprender com você. Então, resumindo, o que o CIE faz é isso, a gente tenta sensibilizar o empresário para que ele contrate um estagiário ou contrate um aprendiz, e aí a gente tenta mostrar a importância desse trabalho, a importância que tem o estágio ou a aprendizagem na vida do jovem. Porque esses jovens hoje eles estão aí estudando, para o estágio ele pode ser do ensino médio, técnico ou superior, a partir de 16 anos. Já o aprendiz, de 14 a 24 anos, ele também vinculado a uma instituição de ensino. Então, para esses jovens que estão iniciando sua carreira profissional, estão estudando para, em algum momento, se formar e começar a sua carreira, ele ter a possibilidade de exercer aquilo que ele está estudando numa empresa, na vida real, é sensacional, porque ele vai vivenciar aquilo que ele vai trabalhar efetivamente. Então, ele já vai começar a colocar a mão na massa. E é claro que todo estagiário ele vai cumprir o estágio dentro da área de atuação dele, dentro da área que ele estuda, né? Mas, além disso, esse jovem que até ontem, vamos dizer assim, ele estava dentro de casa, quando muito, se ele tinha uma mesada do pai, e olhe lá, na minha época, para ganhar mesada, eu tinha que engraxar sapato do meu pai, eu tinha que lavar o carro, né? Não era assim. Mas se o jovem hoje... Nunca ganhei mesada, Kleber. Eu nunca ganhei mesada. Eu ganhei, mas se eu fizesse por onde? Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas, então, quer dizer, você imagina que esse jovem que está estudando hoje para seguir uma carreira, ele ter contato com uma chefia, ele passa a ter um horário dentro da empresa que ele precisa cumprir, ele tem que abrir conta no banco, ele vai receber uma bolsa por isso, então ele tem um aprendizado financeiro para lidar com essas questões, ele passa a receber críticas dentro da empresa, e os jovens de hoje não gostam muito de receber críticas e começar a lidar com essas questões de chefia, de liderança, né? Então, tudo isso é um crescimento para esse jovem como pessoa. Tá? E é claro que quando a gente pensa numa grande cidade como Belo Horizonte ou como grandes cidades que tem em Minas, você tem muitas escolas, muitas oportunidades e tal, mas o estágio ele tem além disso, ele tem uma função social importante, além de capacitar o jovem, ele também fixa o jovem aonde ele está. Então, por exemplo, se você tem um jovem que está, vamos falar que uma das unidades do CIE, o CIE tem uma unidade em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. O jovem de Leopoldina hoje, ou ele vai para Juiz de Fora, para estudar e tal, em busca de emprego, de Juiz de Fora, ou ele vai para o Rio de Janeiro, ou ele vem para Belo Horizonte. Então, quando você dá a oportunidade para um jovem de trabalhar, de estudar,
de se capacitar, você está capacitando pessoas. Pode ser que aquele jovem não vá trabalhar com você, mas pode ser que ele vá trabalhar numa outra empresa e ele vai estar melhor capacitado para isso. E ele não vai sair da região e vai começar a melhorar. Você começa a ter mão de obra mais capacitada lá em Leopoldina, lá ou em qualquer outro dos municípios dele. Então, quer dizer, ele pode... Inclusive, esse jovem pode ser seu concorrente daqui a alguns anos, mas a região melhora como um todo. Agora, interessante é que são as possibilidades que o empresário tem. Porque todo mundo, qualquer empresário de hoje, sabe a dificuldade que nós temos para conseguir mão de obra qualificada em qualquer lugar. Então, o estágio é a possibilidade que ele tem de formar a sua própria mão de obra. Então, esse estagiário entra dentro da empresa dele, ele vai entender qual é a filosofia da empresa, vai entender as necessidades, o que precisa ser feito naquela empresa, e ele pode ficar na empresa por até 2 anos. Bom, 2 anos é o tempo de uma empresa crescer, e esse estagiário pode vir a ser contratado em regime CLT pela própria empresa onde ele foi formado para trabalhar. Então, e nós, como CIE, nós entendemos que a contratação do estagiário em regime CLT é o gol do CIE. A gente falar que deu tudo certo, nós fizemos o nosso trabalho, o estagiário deu certo, deu tudo certo, e a contratação desse jovem é muito importante. Mas a gente entende também quando o empresário entendeu a função dele como capacitador de jovens, e ele pega esse jovem ao final de 2 anos e fala para ele assim, olha, você ficou aqui na minha empresa por 2 anos, agora você pega essa experiência, coloca no seu currículo e vai para o mercado, que eu vou trazer um outro jovem, vou colocar no seu lugar e vou ensinar tudo de novo para ele. Então, esse ciclo também é muito benéfico, apesar de não ter acontecido a contratação, mas eu vou ter um outro jovem sendo capacitado por aquela empresa que entendeu o papel social da empresa na formação de jovens. Não, e que tem agora uma experiência, né? Porque geralmente o jovem nessa idade também não tem experiência de nada, e aí já tem uma experiência profissional. Isso é muito importante. Exatamente. Ele vai poder colocar no currículo dele que ele cumpriu 2 anos de estágio dentro de uma empresa, ele sabe fazer algumas atividades que estão ali na prática, não só na teoria, igual ele viu durante a formação dele, mas ele sabe fazer na prática também. Então, isso é muito importante no trabalho do CIE em si. E nós trabalhamos com as duas possibilidades, né? Que é a parte de estagiários e a parte de aprendizes. São legislações diferentes. A função do CIE é fazer essa integração entre a empresa, a escola e o estudante. Buscar oportunidades, abrir portas para os estudantes, isso é muito importante para a gente. Muito bem. Aliás, aqui eu já deixo o recado tanto para os jovens quanto para os empresários, né? Quem queira colaborar com essa possibilidade, nós estamos aqui na floresta, próximo ao viaduto da Lagoinha, mas o jovem hoje ele precisa se cadastrar no portal do CIE, que é ciemg.org.br. Ele se cadastra, quanto maior o número de detalhes que ele conseguir colocar no cadastro dele ali, maiores vão ser as oportunidades que ele vai conseguir, porque a gente vai conseguir encaixá-lo. O empresário também, né? Da mesma forma, ele pode acessar pelo site, nós estamos em todas as redes sociais, e aí acho que seria interessante como é que funciona o trabalho com a empresa, né? Porque a gente fica batendo de porta em porta até que a gente consegue sensibilizar alguém. Então, o processo começa a partir de um momento que alguém que se sensibilizou com a causa falou assim, Kleber, eu quero abrir uma vaga de estágio. Como é que vai funcionar?
Então, o nosso consultor vai até a empresa, vai conversar com esse empresário, vai ver quais são as atividades que aquele jovem vai executar dentro da empresa. Então, de acordo com a atividade que o jovem vai executar, aí nós vamos recomendar qual é o curso ou quais são os cursos possíveis de contratação. Então, se vai ser administração, se vai ser contábil, se vai ser TI, qualquer uma desses cursos para atender aquela vaga. Aí a gente vai tentar buscar determinado curso, nós vamos tentar buscar quais são, às vezes, alguma habilidade, alguma necessidade que a empresa tem ou alguma característica pessoal daquele jovem para atender aquela vaga. Pode ser que o empresário precisa de um jovem que seja proativo, que converse muito, porque às vezes ele vai trabalhar junto com o administrador da empresa, mas tem que ir lá na frente de caixa, tem que ajudar lá na frente de caixa, tem que falar com o estoque, então precisa ser uma pessoa dinâmica. Ou não, ele vai trabalhar fazendo planilhas, então precisa ser uma pessoa mais introspectiva, então a gente tenta buscar características pessoais para atender corretamente aquela vaga e a necessidade do empresário. Feito isso, a gente seleciona os melhores candidatos dentro daquele perfil que o empresário precisa, e a partir daí enviamos os candidatos para aprovação e para contratação. Não acabou ainda. Aí que começa, né? A gente faz a parte legal. Então, todo o acompanhamento legal na hora de abrir a vaga, na hora de fazer o contrato, o jovem tem que assinar, se ele for de menor, os pais têm que assinar, os responsáveis têm que assinar, a empresa assina, a escola assina, o CIE assina esse contrato também, que nós somos corresponsáveis, como corresponsáveis por tudo isso, e aí começa efetivamente o primeiro dia de estágio desse jovem, onde a gente vai falar para ele assim, olha, você já trabalhou, você já fez estágio, então deixa eu te explicar como é que funciona o mundo corporativo, né? Dar umas dicas para aquele início de estágio dele, e a partir daí a gente passa a acompanhar o estágio, tanto a empresa quanto o jovem, nós fazemos um acompanhamento em visitas à empresa no decorrer do período de estágio desse estagiário. Então, é um trabalho contínuo que não tem fim, né? Claro, ainda bem. E a maior dificuldade é ter a vaga ou ter o profissional? Eu não sei te dizer exatamente qual é a maior dificuldade, porque, por exemplo, hoje, se você está cadastrado no site do CIEMG hoje, nós estamos com 860 oportunidades no estado de Minas. Mas essas vagas são dinâmicas. Uma vaga que estava para ser preenchida de manhã, às vezes à tarde, ela já não está mais. Então, eu acho que os dois lados são difíceis, não acho que é fácil nenhum dos dois lados, e principalmente fazer de forma correta, fazer dando a segurança jurídica que o empresário precisa para fazer essa contratação. Tem muitos empresários que não contratam um estagiário, às vezes, por falta de informação de saber que ele poderia contratar um estagiário. Então, quer dizer, tem muita gente que tem dúvidas, e o nosso papel é mostrar que, às vezes, uma empresa de um funcionário, como era a minha Fit 40, eu poderia contratar um estagiário para me auxiliar nas minhas atividades. Então, por exemplo, enquanto eu estivesse na rua, quando eu estava na rua fazendo as minhas vendas, eu podia ter um estagiário que me auxiliasse enviando propostas, enviando e-mails, em atividades administrativas, por exemplo. Então, não importa se é uma empresa com um funcionário, como era eu, ou uma empresa gigantesca, com 1.000 funcionários ou 100 funcionários. A gente sabe que quando um jovem vai para uma empresa grande, esse jovem ele tem muito mais a aprender com essa empresa, porque ele vai ter muitas oportunidades ali. Mas um jovem, quando ele vai para dentro de uma empresa pequena,
e o empresário deixa ele realmente se desenvolver, nós temos uma grande oportunidade para aquela empresa que era pequena crescer. Porque esse jovem, ele está, primeiro, com todo o vigor, com todo o pique para fazer um monte de atividades na empresa. E o melhor de tudo, esse jovem ele é tutorado por alguém mais experiente que ele. Então, quando você tem um jovem com todo o vigor, com tudo que a juventude tem para ele, com uma pessoa experiente, você junta essas duas coisas, você tem resultados sensacionais, e nós temos inúmeros exemplos que aqui dentro que a gente pode citar de casos de sucesso, justamente porque a gente tem a união de experiência e vigor dos jovens. Muito bem. Nosso tempo já está terminando, Kleber. Foi muito boa a sua explicação, excelente a sua história de superação, do querer. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo. Bom, a mensagem que eu teria para deixar abra uma oportunidade para um jovem. Eu brinco que nós somos adeptos do jovem-centrismo. O CIE escolheu a causa social do jovem para que esse jovem tenha oportunidades de trabalho e de estudo. E a gente sabe que só existe estudo se ele tiver trabalho, porque ele precisa pagar as contas, são muitos jovens que são arrimos de família, então a oportunidade que ele tem de aprender e de crescer com tudo isso é muito grande. Ele vai se tornar um jovem mais bem preparado no futuro. Então, o que eu posso deixar como mensagem para todos os empresários abra a porta da sua empresa para um jovem aprender com você. Muito obrigado, viu, Kleber? Sucesso aí na sua empreitada. Então, o empresário é ciemg.org.br. É isso mesmo? ciemg.org.br. Tá ótimo. Excelente. Um grande abraço para você. Abraço, Hernani. Então, tivemos aí a história do Kleber, que é o superintendente executivo e CEO do Centro de Integração Escola-Empresa, uma empresa-escola de Minas Gerais, uma oportunidade que, se você, empresário, deve proporcionar ter aí um estagiário que, formando e chegando a um grande profissional. Dar emprego é uma dignidade, é uma benevolência, é fazer um novo homem de bem. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.